dans nos cœurs. Na palavra de Deus nos nossos corações. Le diable ne regarde pas ce que nous prononçons. O diabo não dá caso naquilo mais c'est ce qui est en vous. Mas ele vê. Et si la révélation, la vraie parole est à votre cœur, e se a verdadeira revelação da verdadeira palavra estiver no teu coração, vous êtes plus que vainqueur. És mais do que vencedor. C'est pour cela, por isso, nous pouvons lire dans le livre de Daniel. Podemos ler no livro de Daniel. Je prends la parole vivante. Vou tomando a palavra viva. Vous pouvez lire. Podeis ler. Même dans n'importe quelle version, mais j'ai trouvé bon de lire parole vivante. Mas eu achei melhor de ler a palavra viva. Dans le livre de Daniel chapitre 3. No livro de Daniel capítulo 3. Voici ce que je vais lire. Eis aqui o que eu quero ler. Verset 14. 14 à 18. A 18. Vous pouvez lire le reste à la maison. E o que resta poderão ler nas casas. Le roi leur a dit. Falou Nabucodonosor. J'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Ele disse, é de propósito. Pode continuar. J'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que je fais creuser. Est-ce que c'est vrai? Bom, 14 vou tentar ainda ler. Ok. Falou Nabucodonosor e lhes disse, e é de propósito o Sadraque, Mesaque, Abednego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levanteis. Verset 15. 15. Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, la flûte, la cithare, de la harpe, de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue d'or que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise. Et quel est le Dieu? Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Agora, 15. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom, ei, mas se não e adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ça, c'est un grand défi. Aqui trata-se de um grande desafio. Roi Lobi, o rei falou, Nadinina Mona, eu quero ver Nzambe mini wana. Qual é aquele Deus Oya kokangola bino na se ya bokonzi na ngai. Que virá vos livrar no meu reinato. Nadinina Mona ye. Eu quero lhe ver. Sokezana na nzambo ya leki ngai. Se haja Deus que ultrapassa a mim. Sokezana pouvoir elekio ya ngai. Se haja poder mais do que Nebukadnezar. Ali eu Nabucodonosor. Shadrach, Meshach e Abednego respondu au roi Nebukadnezar. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor. Eles também lhe replicaram. Notre roi. Nosso rei. Não é você. Nous avons notre roi. Nós temos outro rei. Nous avons notre Dieu à qui nous obéissons. Nós temos outro Deus diante do qual nós obedecemos. Notre roi. Disseram nosso rei. Il n'est pas nécessaire. Não é necessário. Puisque notre Dieu o nosso Deus est capable. É capaz de nous délivrer. De nos livrar. Notre Dieu. Nosso Deus. Celui que nous servons. O que nós servimos. Est capable de nous délivrer de cette fournaise. É capaz de nos livrar desta fornalha. Et de ton pouvoir. E também tem poder. Et il nous délivrera. No qual vai nos livrar. Ô roi. Ô rei. Et même s'il ne le fait pas, mesmo se não o fizer, tu dois savoir ceci. Você deve saber o seguinte. Tu dois savoir ceci, notre roi Nebukadnezar. Você deve saber o seguinte. Nous ne servirons pas de Dieu. Nós não serviremos o teu Deus. Et nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée toi-même. E nunca adoraremos a estátua que tu próprio mandaste levantar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória seja a rendição ao Senhor Jesus Cristo.
Quelle bénédiction. Que bênção é. Voilà ba tipi ya ba croya. Eis os tipos dos crentes. Oyo tozana bango besoin lelo na mukolo to vi. Que precisamos hoje em dia em que estamos a viver. Oyo ezali lisuta ya histoire ete. Aqui já não se trata mais. Mais ezali ta ya kotia parole de Dieu en pratique. Mas é o tempo de vivenciar a palavra de Deus. Amen. Ezali prevezoye la yo individuellement. Mesmo que a prova te surgir pessoalmente. Ezala eprevo ezako ebrale moki. Mesmo que seja uma prova que está a abalar o mundo todo. Tosengeli koyeba ete. Devemos saber que Zambe oyo atindeli biso o message. Deus que nos enviou a mensagem Aza na bomba. está vivo. Aza na pouvoir. Tem o poder Koleka coronavirus. ultrapassar Il est coronavírus. plus que capable Ele é mais do que capaz de nous délivrer, de nous guérir de nos livrar e curar de cette maladie. desta doença. Seulement, Somente ne doutons pas de la parole de Dieu. não duvidamos da palavra de Deus. Ayons confiance en Dieu. Tenhamos confiança em Deus. Même si oh non, coronavirus é uma nezoia, restons fixés dans la foi. Mesmo a gente dizer por aí, olha, está ali, coronavírus está a avançar. Fica firme de onde está, esperando o rei. Ezaloza malade. Mesmo doente, Ezaloza na difficulté. mesmo tiver Ezaloza na dificuldade, problème. mesmo tiver problema, Koluka banganga te. não procure curandeiro. Kokende de gauche à droite te. Não vai à esquerda, à direita. Kokende na ba groupe de prière toluka bato abadon. Não vai nos grupos de orações para buscar as Non, suas c'est que na benego baluka ki ba badon te. É para saber Sadraque, Mechaque, Abednego não procuraram uma pessoa com dons. Eza badon te no kozwa guérison. Não é através dos dons que você será Ta sarado. guérison s'opère par la foi en A Jésus-Christ. cura só se opera pela fé em Jesus Cristo. Est-ce que bon a dit bien terminaison il y a derrière verset natangi? Será que ouviram muito bem a terminação ou o sufixo da palavra que eu acabei de ler? Verset 18. Versículo 18. Bolandi kondima ba garçon wana. Ouviram o tipo de fé Nalobi daqueles reis? tokofu kamera nzambe na beke kona ote. Nunca dobraremos os joelhos Toyebi perante a tua ete nzambe estátua. biso tozondime. Bem sabemos Deus que nós Tozosalela acreditamos que aza na makoki ya kodelivre biso. tem o poder de nos livrar. Mais dernier frère na balobi nini? Même si a délivré biso te. Mas a última frase eles disseram, mesmo que Deus não nos livrar. Là c'est là où il y a le problème. E dali onde tem o Balobi problema. même si a délivré biso te. Disseram, mesmo que Deus não nos livrar. Obweki biso na fournaise. Você nos atira na Atiki biso fornalha. tozika. Ele nos deixa queimar. Yango te kosala to dute na existence ya nzambe Não na é biso. com isso que fará que duvidemos da existência Même de ate Deus. permettre biso tozika. Mesmo que Ele permitir que nós queimarmos, Tokotikala toujours ferme attaché à la parole. permaneceremos sempre ligados na Enfant palavra. de Dieu, Filho de Deus, ne demandons pas des choses à Dieu comme une imposition. não peçamos coisas a Deus como fosse imposição. Montrons simplement que nous sommes des croyants. Étant des croyants, nous devons rester fidèles à la parole. Mostremos simplesmente somos crentes. Sendo crente, devemos permanecer fiel na palavra. Nzambe soko obikisi ngai na kosalela yo. Oh Deus, se tu me curar, eu vou te servir. Bongo soko aboye E kobikisa. agora, se Deus negar te curar, Est-ce que yango nde esali kalongo azala nzambe? será que é com isso que Ele não será a ser o teu Deus? Moto yandimeli nzambe Quem crê em Deus, azali prêt ya kokende na nzambe na ye wana dans toutes sortes de conditions. Ele estará pronto a andar com aquele seu Deus em todas as situações. e condições. Tozokumisa nzambe kaka na babone circonstance te. Não adoramos Deus simplesmente nas boas circunstâncias. Toza kokumisa nzambe mame dans les mauvaises circonstances. Nós louvamos a Deus até nas más circunstâncias. Et les croyants disent quoi? E os Nous crentes savons du reste toutes choses concourent au bien de ceux qui já aiment. dito que nós sabemos que tudo J'aime concorre tellement ao ces bem trois daqueles que jeunes amam Deus. garçons. Quel genre de la foi? Mas que tipo de fé é? Est-ce que la Odyssée aujourd'hui, nous dans les messages, nous avons cette grandeur de la foi? Será que nós, crentes de Laodiceia, temos esse tamanho de fé? Obeli pasteur abondeli pona yo zobi katolo ngene église ana okomi kozambela na bangunja okomi kozambela na ba groupe de prière okomi komelaka baji ya ba pétrole batia ba frère na kati frère nini ote nazoluka guérison ti oke ba banganga bakomi kotongola
kaka yo frère et sœur mutakala na bapagano nino zoluka la guérison yebaka ete ondimela kina no nzambe te. Você está doente, você liga o pastor ora para ti, não recebes a cura. Você vai andar até aos curandeiros, a nível de você estar a tomar petróleo junto com os flores ou não sei azeite, e a tal ponto que você vai andar perante os curandeiros sempre à busca. E você, eu vou te dizer, meu irmão, com isso nunca chegaste a crer na palavra de Deus. Nós buscamos gente como Paulo, qui me séparera de l'amour de Dieu, podem testemunhar dizendo que manifesté en Jésus-Christ à la croix. Manifestando em Jesus Cristo na cruz. Não é porque você não está a alcançar casamento. É que fará com que Deus não continue a ser teu Deus. Você sai da igreja, vai buscar um pagão que vai tornar o seu marido e dali você torna escravo. Combien il y a bateau baza attrapé les lots na ba petites épreuves? Quantas as pessoas que foram apanhadas ou com as pequenas provas? Você não fizeste tantas orações, você abandona a igreja. E agora você até vamos falar aqui aquele vosso nome que você anda a se atribuir. Para com isso, porque através desse nome que está a se atribuir, é com isso que você será julgado. Examinons notre vie. Examinemos na nossa vida. Você adora a Deus. Já que emprego ainda não apareceu, já que ainda não tem dinheiro, já que ainda não casaste, já que Deus ainda não te salvou, para mão abandonar a palavra de Deus, para ir dobrar joelho perante o diabo. Tu es déjà vaincu comme Ève. N'entendez pas l'enlèvement. Não guarde o arrebatamento. L'enlèvement, c'est pour ceux qui restent fermes dans la foi. Também diz respeito a todos que mantêm firme na fé. E o irmão Branham diz na pregação. Ele é l'offrande de farine, parágrafo 55. Ele é a oferta do trigo, parágrafo 55. Parágrafo 55. Parágrafo 55. Il testa les enfants hébreux pour voir quelle sorte de réaction ils auraient. Ele testou os filhos hebraicos para ver que tipo de fé que eles teriam. Ouviste? Les épreuves arrivent, c'est pour tester quelle sera ta réaction vis-à-vis de ces dieux-là. A prova sucede é para te testar, para saber qual será a tua reação perante aquilo. Et Dieu dit à Moïse à Deutéronome, e Deus diz a Moisés ao Deuteronômio que eu deixei sofrer a fome. C'est pour voir quelle sera les dispositions de votre cœur. É para ver qual seria a disposição do vosso coração. Est-ce que vous êtes disposé pour servir le Seigneur? Será que você está disposto para servir o Senhor? Un croyant doit toujours être disposé et doit toujours avoir des réactions positives de la foi, quelle que soit la qualité de vie qu'il peut traverser. Crente deve estar sempre posicionado e ter uma certa reação perante as provas para se achar perante o tipo da fé que você Ils avaient confessé parmi les païens qu'il y avait un Dieu vivant. Confessavam perante os pagãos que ele tinha um Deus vivo. Et qu'il y avait un Dieu Jéhovah. E que o seu Deus era o Jeová. Et qu'il était le Dieu du ciel et Dieu de la terre. O Jeová era o Deus do céu e da terra. Et qu'il tenait toute âme dans sa main. E que possuía cada alma na sua mão. Ainsi, Dieu Deus les laissa être testés. Os deixou ser testados. Ils avaient satisfait à toutes les exigences. Ele satisfez a todas as suas exigências. Et cela aussi nous arrive. E aquilo também nos acontece. Quando vir-te provas, você arruma a tua vida, coloca a tua vida em ordem, pedindo talvez ao pastor que ora a teu favor, você vai orar, vai jejuar para você. Já preencheste todas as exigências que Deus pediu para contigo, o teu nível já o que vai seguir, você veja
verá como será a reação de Deus. O irmão Branham diz que as provas são testes. As provas, afinal de contas, são testes. Você acabou de dizimar, ofertar muitas vezes a Deus, mas nunca és abençoado. Então, Deus espera de ti para saber se a tua fé vai continuar sempre firme na sua palavra. Yoka, ouça, ils avaient satisfait toutes les exigences. Ele satisfez a todas as exigências. Yoka, ils avaient prié. Eles tinham orado et avaient retiré toutes choses du chemin. E tinham retirado todos os obstáculos no C'est-à-dire caminho. ils avaient arrangé leur vie. Em outras palavras, arrumaram as suas vidas. Et ils ne voulaient pas se prosterner devant l'image du roi. E eles não quiseram se prostrar perante a imagem do rei. Et cela excita la colère du E roi. aquilo suscitou Le a ira roi do rei. chauffa la fournaise et 7 fois plus O fort rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. qu'elle n'avait jamais été Que nunca chauffée. era Ça aquecida. peut aussi arriver. Pode acontecer Au também. bonheur pour répondre aux exigences en après les sous-souvent problèmes ne sont que si là il se Em multiplie. vez dos problemas acabar, se multiplicam cada vez mais. Soyez toujours certains de Dieu. Sejam sempre certos de Deus. Côté vous souffrez pas non Em outras palavras, Tango o irmão diz, moni était. quando Au sein de Nzamba Sengakio. fizeste Mais cumpriste situation toda a exigência, s'empire. mas a situação vai C'est ça même piorando. le signe de la victoire. É isso ali o sinal da vitória. Kuna bayebisi babolo kola botia mutu makasi. Ali eles falaram, já que vocês Moto são oto teimosos, tofaki yango na ba 20 koni. essa fornalha foi Mais aquecida sikoyo com 20 bino lenhas. tozosalela yango fois 7. Mas para vós, vamos aquecê-la 7 vezes. Pona côté de cette geza awa te. Para fazer entender Mais que não há il n'avait brincadeira pas aqui. craint cette fournaise. Mas eles três não temeram aquela fornalha. Leur foi était toujours dans leur Dieu A vivant. sua fé estava sempre depositada. Notre ao seu Dieu n'est Deus. pas mort. Nosso Deus não Il anda est le morto. même hier, aujourd'hui, Ele é éternel. o mesmo ontem, hoje e De la eternamente. même manière qu'il a été avec les 3 Hébreux, Igual modo que ele esteve com três il n'a homens pas hebreus. changé. Não mudou. Son nom, c'est le Seigneur Seu nome Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. Même maintenant, il dit coronavirus, comme il koboma. Mesmo se você ouvir coronavírus, está a matar. Eza diso epidemie te me komi pandemie. Já não é mais epidemia, mas é pandemia. Bongo soki na Amérique bato bazosila boye kuna na Afrique ekozala ndenge nini pa rapport. E se nas Américas as pessoas estão a morrer pra caramba, e quais será os africanos? Na Europe soki bato bazosila na Afrique eske bato bakotikala lisusu e. Se na Europa as pessoas estão acabando, será que na África as pessoas vão permanecer sempre? Coronavirus asilika multiplier lisusu kofrape. Coronavírus, quer dizer, se intensificou em ira, multiplicou mais os seus. Mais nous sommes comme les jeunes hébreux. Mas nós somos com tipo. Nous répétons toujours que notre Dieu que nous servons, Vamos repetir sempre falando, nosso Deus que même servimos. si coronavirus arrive en Afrique, Mesmo se coronavírus il est chegou em plus que África, capable de nous protéger. Deus é mais do que capaz de Et nos s'il proteger. permettrait que nous soyons attrapés par Et ce si elle virus, peut dire qu'il ne il est peut plus se que capable de nous guérir. Atingido, ele é capaz de Et nos curar. s'il refusera de nous guérir, il est plus que capable de nous ressusciter, aller dans l'enlèvement. Capaz de nos ressuscitar para irmos no arrebatamento. Restons fermes dans la parole. Permaneçamos firmes na palavra de Deus. Et la fournaise est 7 fois plus forte qu'elle n'avait jamais été. E a fornalha foi aquecida 7 Et vezes sans mais. aucun doute, Satan essayait de les réduire. E sem dúvida o Satanás tentou de lhe dizer: J'aime la façon dont il parlait. eu amo a forma de qual ele falava. Qu'est-ce qu'ils ont dit? O que eles falaram? Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Nosso Deus é capaz de nos livrar desta fornalha ardente. Écoutez, Oh, mais toutefois, Mas todavia, s'il ne le fait pas, se não o fizer, nous ne briserons pas les commandements de Dieu. nunca quebraremos o mandamento de Deus. Est-ce que vous ne pouvez pas dire Amen à la parole Será de que Dieu? não podeis dizer amém na palavra de Amen, Deus? un gros Amen. Grosso amém. Que Dieu soit loué. Deus seja louvado. Même si Dieu ne te guérit pas, Mesmo
se Deus não Ne laissez pas tomber la parole. não deixa Ne cair a doutez pas de la parole não de Dieu. duvide da palavra de Restez ferme à la parole. Creiam sempre na palavra. Comme Job avait dit, Como disse même si les vers détruisent mon corps, mesmo que os vermes destruíram o meu corpo, je le verrai. eu o verei. Pas les yeux des nôtres, Não há mais mes olho propres por olho, yeux les verront. mas os meus Vous olhos voyez verão. que Job avait la foi comme les jeunes hébreux. Então a ver que o Jó teve a fé como os Tanga três vera jovens lobeta hebreus. njamba bikisi nengaite. Quando adoeceu, disse Deus não me Meme na fará. kufi na poli na cerquei. Mesmo eu morrer, apodrecer no caixão, Meme bankusu yetondi na cimetière. mesmo os vermos encherem no abismo da sepultura, Mokolomo redempteur akotelema. dia que o meu Redentor está Moto de pé, mosusu akoya koyebisa ngai te. não haverá outra pessoa a vir me Me contar. misu na ngai moke komona Mas ye. os meus olhos Vous verão. voyez que Job avait la foi même qui allait même au-delà de la Que résurrection. Jó teve uma fé que estava acima da C'est pour ressurreição. montrer qu'à notre Dieu rien n'est impossible. É para demonstrar que ao nosso Deus não há nada coisa Nous impossível. avons joué avec la parole de Dieu. Nós brincamos com a Nous palavra avons de brisé les promesses de Deus. Dieu. Quebramos as promessas Mais de Deus. ça, c'est le temps Mas aqui é o tempo de remettre notre vie en ordre. de trazer de volta a nossa C'est vida le em temps de ordem. retirer tout ce qui n'est pas la parole de É Dieu o dans nos tempo vies. de tirar fora tudo que não é palavra de Deus Et de s'abandonner qu'à Dieu. e se abandonar Et de simplesmente a regarder Deus ce que Dieu pourra faire avec e notre olhar vie. simplesmente o que Deus poderá fazer com a nossa vida. Et Frère Branham nous dit, Como Abraão diz, vous voyez, vete, nous restons fidèles. permanecemos Ils ont fiéis. dit, nous restons fidèles. Eles disseram, não, permanecemos fiéis. Que notre foi Que a nossa fé retentisse à travers les années à venir, retine através dos anos futuros, prouvant que nous sommes restés fidèles à la promesse de Dieu. provando que nós permanecemos fiéis na promessa de Mon Deus. Dieu est capable de me guérir de ceci. Meu Deus é capaz de me Mon curar Dieu est disso. capable de me guérir du coronavirus. Meu Deus é capaz de me sarar Mon do Dieu est capable coronavírus. de me faire rêver de ce fauteuil roulant. Meu Deus é capaz de me tirar Que desta chacun cadeira dise de que droga. mon Dieu est capable de me faire ceci, cela. Isso prova que meu Deus é capaz de me fazer aquilo, Je l'ai isso, aquilo. accepté comme mon guérisseur. Eu lhe aceitei sendo meu curador. J'ai confessé mes péchés, c'est-à-dire mon Confessei meu incrédulité. pecado, quer dizer, a minha Et incredulidade. j'ai confessé que je crois qu'il est mon E eu guérisseur. confessei que eu creio que ele é o meu curador. Qu'il survienne, Que venha, qu'il arrive n'importe quoi. venha que Si je ne suis pas guéri aujourd'hui, venha que vier, se não je le curado serai hoje, demain. eu serei Si curado je amanhã. ne le serai pas demain, Se não for curado je amanhã, le serai l'année eu prochaine. serei curado o próximo ano. Le Seigneur a donné O Senhor deu, et le Seigneur a o Senhor réduit. retirou. Béni soit le nom du E o Seigneur. nome do Senhor seja bendito. Oh, c'était cela. Ou foi aquilo. Lorsqu'ils pénétraient dans la fournaise ardente, Quando foram lançados na fornalha ardente, sous l'épreuve, sob prova, sous les tests, sob teste, ils restèrent fermes jusqu'au bout. permaneceram fiéis até o Mais fim. Dieu Mas Deus, fit là au dernier instant et les délivra. ele foi até no último instante, entrou e lhe livrou. Ils avaient prié Eles tinham orado. et que leurs péchés étaient confessés. E que os seus pecados foram confessados. Ils savaient qu'ils avaient satisfait toutes les exigences. Sabiam que satisfizeram a todas as Et exigências de Deus. cependant, Dieu semblait être silencieux. E enquanto Deus permanecia Il quieto, demeure simplement silencieux ele permanece sempre quieto, afin de vous voir a fim de te ver réellement ce que vous êtes. realmente o que você é, Afin de voir ce qui est à l'intérieur de vous. para ver o que está por dentro Pour de ti, voir ici dans votre cœur. para ver se no teu coração Vous pensez réellement ce que vous dites de vos lèvres. você pensa realmente naquilo que os teus lábios Laissez proferem. pénétrer cela profondément. Deixai penetrar aquilo profundamente. Deixa que essas coisas penetram no fundo dos nossos corações. Nous ne pouvons pas le dire de nos lèvres. Não podemos proferir vocalmente. Nous pouvons le dire de nos lèvres. Podemos falar. Mais est-ce que cela vient du fond de notre Mas será cœur? que aquilo sai do fundo do nosso coração? Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Et si bien aimé dans le Seigneur, Bem amado o Senhor. nous pouvons encore Podemos mais ajouter d'autres témoignages. aumentar mais Il y en testemunhos. a jamais ici, mes frères. Lisons, c'est très important. Vamos ler. C'est notre prophète, et nous la croyons. C'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour nous révéler les secrets pour vaincre Satan. Dans la prédication, faire l'issue de frère Branham. Na pregação intitulada Fazer a Saída do irmão Branham, Ayons le courage de lire. Nous ne sommes pas des branhamistes. vamos ter coragem
de ler. Nós não somos branamistas. Et nous ne sommes pas ceux qui minimisent les gens quand ils lisent ce que le prophète a dit, c'est aussi un mauvais esprit. E nós não somos daquele que minimiza quando a gente dizer o profeta diz, aquilo também é um demônio. Nous voulons que les choses soient dites avec honnêteté, sincérité. Queremos que as coisas sejam ditas com honestidade e sinceridade. Lire la Bible, cela ne signifie pas que vous êtes dans les vrais. Ler a Bíblia não significa que vocês estão no verídico. Ça, c'est la révélation de la Bible. Aqui é a revelação da Bíblia. C'est ce que même frère Branham a dit. É o que mesmo C'est par le message que nous avons compris la Bible. é através da mensagem que nós chegamos a ponto de entender On ne bem a peut pas Bíblia. combattre la lecture des brochures à Non, la si chair. pode. Ça, c'est un mauvais esprit antichrist. Não se pode combater a leitura das brochuras. Nous Senão ne será sommes pas de Branham. demônio. Nous ne sommes pas de Branham. Nós não somos de Branham. Branham, lui, n'a pas lu la Bible puisque c'est à lui que Dieu révélait la parole. O Branham N'a pas lu les brochures. não leu as brochuras Et n'en avait pas besoin. e também não precisava. Puisque lui recevait la révélation de la Bible. Porque o Branham recebia apenas a revelação da Mais Bíblia. nous recevons la révélation de la Bible à travers le ministère de Amém. Branham. Mas nós recebemos a revelação da Bíblia através da revelação Sans que o ce Branham recebeu. ministère, tu peux comprendre la Bible. Sem este ministério do Branham, Même ninguém Franck vai a entender a confirmé Bíblia. Même que dans la Franck confirma. kutana qui na Branham, Quando se Bible encontra o comme qui est là quoi si capon A na Bíblia tornava livre chaque novo mois para na ele. nyonso ya nzambe. Cada filho de Soka Deus, yo ki message. ouvindo a mensagem, Il faut mon elo quoi clair. deve achar a clareza. Ne combattons pas les brochures. Não Ce n'est combatemos as ce n'est brochuras. pas le branhamisme. Não é o branamismo. Ça, ce sont des intimidations de Isso Satan. são Non, intimidações do ça c'est Satanás. notre nourriture. Isto aqui é a nossa comida. Et il dit, E ele diz, quand Dieu, le prophète, quando Deus l'enfant Dieu, o fez, ayant été jeté dans une fosse au lion. foi Et, écoutez, tirado non, numa fornalha quand Daniel est le prophète, de l'ange. quand Daniel est prophète, Quando Daniel o l'enfant profeta, de Dieu, o filho de Deus, avait été jeté dans une foi fosse atirado numa au lion. força ao Il leão. y a un temps où Daniel, E aí o Daniel, fidèle qu'il était, que era, il a ouvert ses fenêtres abriu a sua janela sans avoir repère de ce que le roi avait dit. sem ter medo daquilo que o rei tinha dito. Il priait sans tenir compte de ce qui avait été décrété. Ele orava sem cuidar daquilo que foi decretado. Daniel priait malgré tout. O Daniel, apesar de tudo, Priait le orava. visage tourné vers Jérusalem. Orava rosto em direção de Si Jerusalém. les hommes priaient avec le visage tourné vers Os Jérusalem, homens orarem com o rosto na direção de la Jerusalém, ville où l'Holocauste était offert, a cidade para onde o holocausto foi, c'est la raison pour laquelle é a Daniel razão pela qual Daniel regardait en direction, observava pela direção, là en priant. ali, C'est orando. parce que le Seigneur avait dit, É porque o Senhor tinha dito, n'importe quand, em qualquer quand les momento, gens seront en difficulté, quando a gente tiver s'ils dificuldade, se tournent vers ce lieu se virar em direção de et lugar prient, e orar, j'exaucerai de cieux. eu atenderei dos C'était au céus. moment où Salomon consacrait les temps. Foi o momento cujo Salomão C'est consagrava o tempo. pourquoi Jonas Por isso Jonas avait la foi. tinha fé, Alors qu'il avait les algues enrouées autour de son cou, enquanto tinha rodado a volta do pescoço nali bumwambis, no ventre do peixe, kuna zomone lokote, ali não via nada, aboke kamama basinga babwakaki, mãos acorrentadas, makolelingama, na kati ya libumu mopepe ezalaka te dentro do frère. ventre não existe vento. Mwana mpona vivre na libumu ifazala liye na cordon umbilical ya mama na epona Para o filho. mopepe ya mama vivre na. Para o filho conseguir viver bem no ventre da mãe, tem que estar ligado com o cordão umbilical da mãe. Alors me na kati sikoyo esika Jonas akwataki ezalaki te na iterisi ya mbisi me na estoma ya mbisi. Agora, ali nas águas, onde o Jonas foi entrar, não foi no útero do peixe, mas no estômago do peixe. Et puis banyama mingi lokolo baliaka bamilo bilo bamelaka biloko balia bameli eloko nzambe apesa bango likidi moko ata moku eza ndenge nini likide wana ekodesoudre biloko wana dans quelques jours mpona zumbango. E os peixes, a sua forma de se alimentar é só engolir os peixes, porque Deus colocou dentro do seu estômago um líquido chamado bilis,
aquilo é para neutralizar. O peixe, aliás, o osso pode ser duro como não, então aquele líquido é que faz com que o peixe e o osso sejam En bref, puisque je dois Em avancer, poucas palavras, porque eu vou ter que Jonas a se trouvé que n'existe mokoya impossibilité à cause O Jonas se encontrava no local da impossibilidade de viver. aucune condition favorable. Uma condição Tout favorável. était terminé pour lui. Tudo era terminado para ele. Masinga na maboko, na Acorrentado na na mão, kati ya oceia o babwaki. oceano foi atirado. Oceia cede ele zu na missa. O oceano Missa cede mais toque no se peixe. ele zu O bien peixe na cara. ele fez entrar mais no ventre.